Uma jovem que estava prestes a se formar na universidade vai se relacionar com um homem muito controlador. Essa relação vai acabar, mas esse homem não vai deixar que ela siga o seu caminho em paz. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar o vídeo, por favor, deixe o like, compartilhe esse vídeo também para chamar mais pessoas aqui para o canal. E se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve também, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Então, o que acontece na história que eu vou contar para vocês hoje? Bom, às 2h15 da manhã, aproximadamente, do dia 3 de maio de 2010, uma jovem foi encontrada dentro do seu quarto em um estado muito grave. Os paramédicos vão chegar lá e vão tentar reanimar ela por algum tempo, mas infelizmente eles não vão conseguir, porque a jovem de 22 anos de idade já tinha partido. A porta do quarto dela estava quebrada, alguém deu uma porrada muito grande perto da maçaneta e foi assim que essa pessoa conseguiu entrar e machucar ela até que ela perdesse a sua vida. Ela tinha um olho roxo, vários hematomas pelo corpo que iam da cabeça até as pernas e um roxo muito grande no pescoço que era da marca do dedo da pessoa que ficou gravada ali. O exame que foi feito nela confirmou que a causa da morte foi uma porrada na cabeça e que o pulmão dela continuou funcionando por muito tempo. Ela ficou ali naquele quarto, naquele estado, sobrevivendo por aproximadamente 2 horas. Bom, mas quem que era essa mulher? Nós vamos conhecer ela. O nome dela é Yardley Love. Ela nasceu no dia 17 de julho de 1987 em Baltimore. A Yardley era muito unida com a sua família, principalmente com a sua irmã Lexi, que era 3 anos mais velha que ela. E ela tinha uma vida tranquila financeiramente, pois os pais dela tinham uma situação financeira bem confortável. A família e amigos contam que a Yardley era muito divertida, estava sempre sorrindo, era muito engraçada e era uma pessoa muito fácil de conviver. Ela gostava muito de esportes e era muito boa no lacrosse, que é um esporte muito comum lá nos Estados Unidos e no Canadá. Os jogadores usam um bastão que tem uma cesta na ponta e com isso eles carregam a bola, passam a bola para os outros jogadores até atirar a bola no gol. Ela era uma das melhores jogadoras do time da escola. E quando chegou a época de entrar para a universidade, ela não teve dificuldades, pois a Universidade da Virgínia fez o convite para ela estudar e jogar no time deles, e ela aceitou. Então ela começa a estudar ciência política e é lá na universidade que ela vai conhecer um homem chamado George Wesley Hughley V. O George nasceu no dia 17 de setembro de 1987 em Washington, D.C. A família do George era muito rica, os pais dele eram divorciados e talvez por esse motivo muitos acreditam que nem o pai e nem a mãe dele falavam não para o filho, o que fez com que ele se transformasse em um filhinho de papai mimado. A família e amigos contam que o George era engraçado e carismático, mas ele mudava totalmente quando começava a beber. O George tinha o costume de encher a cara e virava muito agressivo quando estava bêbado. Ele passou por delegacias de polícia algumas vezes, foi preso por estar com bebida e ser menor de idade, depois ele foi solto. Teve uma vez que ele estava cambaleando nas ruas, incomodando os outros cidadãos, e a polícia recolhe ele das ruas. Outra vez ele foi pego dirigindo um carro perigosamente, mas apesar disso aqui, ele nunca ficou preso realmente, tá? Ele ficava ali algumas horas na delegacia, já era solto, algumas vezes ele pegou a condicional. Agora a gente vai lembrar que a família dele era extremamente rica. E então, talvez por esse motivo ele não ficou muito tempo na cadeia, não. Infelizmente, isso aqui não é só nos Estados Unidos que acontece, mas é no mundo todo. Quando tem muito dinheiro envolvido, é difícil da pessoa ficar lá presa, né, por muito tempo. Bom, mas resumindo a história do George aqui, ele era, assim, um homem muito problemático. Mas ele também era atleta, também jogava lacrosse e jogava futebol americano e era realmente muito bom nos esportes. E talvez por esse motivo, as confusões que ele arranjava acabavam sendo abafadas. E assim como a Yardley, ele também foi convidado para estudar e jogar lacrosse para a Universidade da Virgínia. E foi lá então que os dois se conheceram. E os dois vão namorar por um período de aproximadamente 2 anos e meio, mas não direto, tá? Porque eles ficavam juntos, terminavam, faziam as pazes e ficavam juntos novamente e viviam nesse loop aí de terminar e voltar. E a relação deles era complicada, principalmente por causa do problema da bebida que o George tinha e também porque ele era muito ciumento. As amigas da Yardley contaram que quando elas saíam sozinhas com a Yardley,
o telefone dela não parava, porque o George ficava ligando direto, enchendo a paciência dessa menina, do tipo, onde você está, com quem você está, aquela coisa de homem, né, extremamente ciumento e controlador também. E as brigas entre os dois eram constantes. Teve uma ocasião muito grave em 2009, foi quando o George descobriu que a Yardley tinha voltado para casa com um dos jogadores lá do time de lacrosse. E ele ficou com muita raiva e ficou com ciúmes, achou que os dois ficaram juntos, se beijaram naquela noite. Ninguém sabe se realmente eles se beijaram ou não, mas fato é que depois disso, o George vai lá no quarto onde esse menino dormia, esse jogador aí de lacrosse, durante a calada da noite, entra escondido no quarto dele e com esse menino em cima da cama ali, ele vai e começa a dar porrada nele e sai do local. No dia seguinte, esses dois jogadores tinham treino e eles vão pro treino normalmente, o outro tá todo, né, roxo e tal. O treinador ainda pergunta o que aconteceu, mas infelizmente, mesmo todos sabendo o que tinha acontecido realmente, os dois meio que fizeram as pazes ali com o treinador e tal, e ninguém decidiu ir na polícia. E no ano seguinte também teve outro fato que ocorreu muito grave, que aconteceu no dia 27 de fevereiro de 2010. Foi que eles estavam tendo uma festa lá no apartamento do George e no momento ali da festa o George e a Yardley vão pro quarto, né, do George e o resto do pessoal tava ali na festa, né, curtindo e tal, na sala ou sei lá, em outro ambiente da casa. E de repente, do nada, eles começam a escutar a Yardley pedindo socorro, né, gritando muito e pedindo socorro, então eles vão até o quarto e abrem a porta. Quando eles abriram a porta, eles viram que o George estava em cima da Yardley e segurando ali no pescoço dela. Aquilo ali foi tão grave que as pessoas tiraram o George ali de cima dela, tá? Porque ele não queria largar. E lembrando que, novamente, é claro que o George estava muito bêbado nesse dia. O que vai acontecer aqui ao longo desse vídeo, tá? O George vai estar sempre bêbado, mas num estado assim muito, mas muito grave. Bom, e depois disso acontecer, a Yardley vai para casa da mãe dela, fica lá alguns dias com a mãe e tal, e ela conta para a mãe, né, tudo o que aconteceu. A mãe quer chamar a polícia, só que elas começam a pesquisar e elas descobrem que naquela época, lá na Virgínia, mesmo se elas fossem na delegacia, elas não iriam conseguir uma medida protetiva contra o George, para que ele ficasse afastado da Yardley, né? Por quê? Porque naquela época as leis falavam que para você conseguir essa medida protetiva, você precisava ser casado com essa pessoa ou então estar morando junto com a pessoa, o que não era o caso da Yardley e do George, porque eles moravam em apartamentos separados. Muito complicado isso aqui, né? Não sei se mudaram as leis por lá, eu espero que sim, né? E não sei se essa lei se aplica de outra forma também em outros países. Comenta aqui embaixo se alguém souber, tá? Mas eu achei bem complicada aqui essa parte da história. Então, por esse motivo, as duas decidiram não ir na delegacia. E nos próximos dias, a aula iria continuar lá na universidade e a Yardley tinha que voltar para o treino lá de lacrosse. E ela realmente retorna. E lembrando que a Yardley e o George, eles estudavam na mesma universidade, então óbvio que os dois continuaram se encontrando ou se esbarrando ali pelos corredores da universidade nos próximos dias. E de alguma forma a Yardley acaba voltando pro George. Só que é aquela mesma história, ela voltou, depois eles terminaram de novo. Eles terminavam direto porque ela não aguentava esse fato de que ele bebia demais, né? E virava um monstro depois que ele então começava a beber. Bom, depois que eles ficaram um tempo separados, então parece que o George começou a sair com uma das meninas que participava da mesma fraternidade da Yardley. E a Yardley ficou um pouco com raiva ali. E o que ela fez? No dia 27 de abril de 2010, ela vai lá no apartamento do George confrontar ele sobre ele ter visto essa menina aí. E nesse dia o George estava bêbado e tinha outras pessoas no apartamento também que viram que a Yardley começou a bater nele com a bolsa dela ali e tal, não sei o quê. E depois disso ela sai do apartamento. Esse aqui é um momento muito delicado da história de hoje porque de repente a partir daqui que o negócio começou a ficar ainda mais grave. Bom, depois disso acontecer, a Yardley chega a enviar um e-mail para o George pedindo desculpas por ela ter batido nele, não sei o que, não sei o que. E o George responde esse e-mail falando que ele não desculpa ela e que, abre aspas,
eu deveria ter matado você. Fecha aspas. Isso é exatamente o que ele escreveu nesse e-mail, tá? Isso aqui é muito importante também saber, porque vai ser importante depois na investigação da polícia. A Yardley responde esse e-mail novamente pro George e falando que ele mereceu e tal, e que eles... Na verdade, o que ela queria dizer naquele e-mail é que eles realmente tinham terminado dali, eles não iriam voltar mais, e ela ainda fala no e-mail que ela tinha dado risada da cara dele com as amigas dela. Não exatamente nessas palavras, tá? Mas foi isso que ela insinuou para ele nesse e-mail, o que talvez irritou ele ainda mais. Bom, depois disso aqui, vai passar um tempo e realmente a Yardley já estava querendo, não queria mais a relação com o George e ela queria mudar de vida. Eles iriam se formar na universidade nas próximas 2 ou 3 semanas, iria ser a formatura e os planos dela era ir morar em Nova York e o George queria morar em São Francisco. Então depois daqui eles iriam realmente se separar e de repente estariam, né? Ela estaria salva. Só que infelizmente as coisas não aconteceram dessa forma, porque no dia 2 de maio de 2010 os dois vão em um bar lá da cidade e eles estavam com todo o time lá de lacrosse. Estava o time feminino e o time masculino nesse bar também. Eles estavam lá para comemorar as últimas partidas dos jogos que eles tiveram e tal. Ali teria terminado a temporada. Então, depois ali só iriam ser as últimas provas da faculdade e eles iriam se formar. E cada um ia, né, viver a sua nova vida. Mas, infelizmente, não foi assim. Bom, nesse bar onde eles estavam, tinha uma câmera de segurança. Dá pra ver os dois dançando na pista, mas eles não estavam juntos nesse dia. E tem um momento ali nesse bar que o George vai e abraça, assim, a Yardley. A Yardley pega e abraça de volta, meio que pra retribuir ali, ou de repente pra não, né, enticar ele mais. E logo depois ela sai e dá pra ver na câmera ela saindo realmente ali dessa pista de dança. E pouco tempo depois a Yardley vai realmente sair desse bar e ela vai pra casa sozinha. E é importante falar também que a Yardley também tinha bebido muito naquela noite, tá? Então ela vai pra casa normal, só que o George não vai deixar ela em paz não, porque ele vai pro apartamento da Yardley. Então ele entra no apartamento sem dificuldade e ninguém sabe exatamente como ele entrou. No interrogatório dele, ele fala que ele bateu na porta e foi a própria Yardley que abriu a porta para ele, mas tem um outro ponto do interrogatório também, que ele fala que a porta estava destrancada. Mas enfim, entrou no apartamento e a Yardley se trancou dentro do seu quarto. E ali ele começou a bater na porta para chamar ela, porque ele queria conversar com ela. Eu vou me basear aqui um pouco no depoimento do próprio George, tá? Mas lembrando que esse cara aqui também é muito mentiroso, então muitas partes do depoimento dele eu não vou levar em conta nesse momento aqui, mas eu vou explicar para vocês mais pra frente do vídeo, tá? Fiquem tranquilos. Então, o que vai acontecer? Ela não vai abrir essa porta de jeito nenhum, e então ele vai começar a chutar essa porta, chutar várias vezes até que a perna dele chega a entrar ali e ele faz realmente um furo perto da maçaneta da porta. E é assim então que ele consegue abrir a porta ali sozinho e entrar no quarto da Yardley. Agora vocês pensem, né, o desespero dessa menina aqui. Tudo bem que ela estava ali intoxicada, mas mesmo assim, né, ela deve ter levado um susto muito grande e com todo o histórico ali do relacionamento deles abusivo, né, ela devia estar em um pavor realmente dentro daquele quarto. Bom, a Yardley vai continuar na cama dela e o George vai para cima dela e vai começar a machucar ela várias vezes, na porrada mesmo, tá? Ele vai bater no olho, ele vai tentar ali segurar o ar dela, mas ele vai desistir, vai largar, vai continuar batendo. Tem muitas também hematomas aqui no braço dela, o que significa que ele tentou ali chacoalhar ela, né? Assim, com a mão e tal. Tem também muitos machucados na perna. Acredita que ele realmente ficou ali batendo na porrada mesmo ela ali em cima daquela cama e eles chegaram a rolar pro chão, tá? Porque tinha sangue ali perto da colcha da cama. E depois disso, ele mesmo contou isso, tá? Que ele pega e ele viu que ele não estava conseguindo falar com ela, então ele pega e chacoalha ela assim e joga ela em cima da cama e fala: ai, tá bom, vai dormir então, Yardley, e amanhã a gente conversa. Nesse momento a Yardley ainda estava viva, tá? Ali em cima da sua própria cama.
Então o George, ele pega o computador da Yardley e sai do apartamento. Depois ele vai até uma lixeira de um outro quarteirão que ficava próximo ali do apartamento e jogou o computador dela no lixo. A colega de quarto da Yardley também estava na festa e ela infelizmente demora muito para chegar. Mas depois, quando ela chega em casa, ela vê ali, né, que tem uma coisa meio esquisita, a porta tá quebrada, ela entra e ela vê a Yardley naquele estado. Só que essa menina, ela não pensou que alguém teria feito aquilo com ela. Tinha realmente muito sangue, sabe, no travesseiro da Yardley, mas de repente, né, à noite, sei lá essa menina não conseguiu ver. E quando ela liga para a emergência, ela fala, olha, a minha amiga aqui, eu acho que ela bebeu demais e eu não tô conseguindo acordar ela. A ambulância chega no local, tenta ali fazer a Yardley voltar, porque lembrando que a Yardley ficou sobrevivendo ali naquela cama toda machucada durante aproximadamente 2 horas, tá? Então, quando a ambulância chegou, os paramédicos chegaram lá, de repente ainda tinha um pouquinho de chance de conseguir fazê-la voltar. Mas infelizmente eles não conseguiram e então foi declarado ali mesmo que a Yardley, de 22 anos, tinha perdido a sua vida. Bom, a polícia é chamada imediatamente e uma investigação vai iniciar, e essa investigação aqui vai ser muito, mas muito rápida. A detetive que ficou encarregada desse caso aqui, ela já conseguiu descobrir ali, né, com os amigos e tal, que de repente o George estaria envolvido nessa história. E ela vai na casa do George, no apartamento dele, nesse mesmo dia 3 de maio ali, aproximadamente 6 ou 7 horas da manhã. Lembrando, tá? Ela foi levada ali, declarada realmente que ela tinha perdido a vida lá pelas 2h45 da manhã, então foi bem rápido aqui essa policial. Bom, a detetive então leva o George para a delegacia e vai interrogar ele. Agora uma sacada ótima dessa detetive aqui. O George era de uma família muito rica, ele podia contratar um melhor advogado. E essa detetive não fala nada sobre a morte da Yardley e pergunta se ele quer responder às perguntas. Ele responde que sim, porque na cabeça do George, a Yardley estava viva. Ele não sabia que ela tinha morrido. E essa detetive faz com que ele fique muito, mas muito à vontade. O que deu a liberdade para a detetive conduzir o interrogatório e fazer com que ele contasse todos os detalhes. Esse interrogatório é muito interessante de assistir e eu assisti esse interrogatório inteiro porque tem o vídeo completo aqui no YouTube, tá? É só procurar aqui que vocês encontram rapidinho. É muito, mas muito interessante mesmo de analisar aqui o trabalho dessa detetive para conseguir ali arrancar todas as informações dele. E durante esse interrogatório aí, o George vai tentar falar que foi a Yardley que se machucou sozinha. Que quando ele chegou lá, ele falou que ele só queria conversar, mas que ela estava desesperada e que ela mesma batia a cabeça sozinha na parede. Olha que doido, gente. And she was like, and like, sort of like, being like, no, like hitting her head, like, stop, like. E ele ainda fala que eles começaram ali a brigar e tal, e rolar para o chão. Eles começaram a brigar, tá? Isso aqui é muito importante também falar. Ele não falou que, olha, eu dei porrada nela. Não. Nós estávamos brigando de porrada. Era isso que ele queria tentar falar nesse interrogatório aí. Bom, ele ainda fala que, né, rolaram pro chão e tal, e daí no final das contas ele fala que ele chacoalhou ela e jogou ela em cima da cama e falou, vai dormir, Yardley, a gente conversa, né, outro dia. E depois ele ainda conta pra detetive ali que ele pegou o computador dela porque ele estava bravo com ela, queria pegar alguma coisa dela e por isso que ele pegou e foi embora. Mas depois ele acaba contando que ele jogou no lixo. Então, o interrogatório, ele vai trocando ali as versões e vai sempre afirmar, não estava querendo machucá-la não, ela que estava ali se batendo sozinha. Just kept hitting her head against the wall while she was sitting on the bed and I was like, I never struck her, I never like hit her. And she was like, no. Aí agora chega o final do interrogatório, né, onde a detetive fala, tá, mas a Yardley perdeu a vida, ela morreu. Você tirou a vida dela. Ele fica extremamente surpreso. Isso aqui, muitas pessoas analisaram esse interrogatório e falaram que realmente acredito que é verdade, tá? Ele não sabia realmente que ela tinha perdido a vida. E ele entra em choque nesse momento, fala, não pode ser, isso não aconteceu e tal. She's
Dead? I don't believe it. She's not dead. I did not. All right, let's calm down. E depois dessa notícia que é dada pra ele, aí sim que ele começa a ficar com medo e começa a pedir pra ligar pra alguém, que ele quer ligar pra mãe dele e tal. Essas coisas, né? Quer pedir advogado. Ele vê que a situação realmente está muito grave. E logo depois ali deles darem essa notícia pra ele, é claro que a polícia já algema ele e já dá a voz de prisão ali. Naquele momento, então, o George foi preso. There's no way, sir. How, what, Agora, outra coisa muito importante a se falar aqui, tá? O negócio dele ter jogado o computador dela no lixo. Ele nunca explicou por que ele fez isso, mas a polícia acredita que ele fez isso por causa dos e-mails que eles tinham mandado, lembra? Porque em um dos e-mails que o George enviou para Yardley, ele escreveu, abre aspas, eu deveria ter matado você, fecha aspas. Então, por causa desse e-mail que ele jogou isso aí no lixo, provavelmente. Bom, o julgamento vai iniciar um tempo depois e todas essas provas foram apresentadas lá no julgamento. O interrogatório também foi para esse julgamento. E outra coisa também muito importante a ser falada foram as testemunhas. Tinham 2 vizinhos que escutaram o barulho da porta lá quebrando. Disseram que foi um barulho muito forte, que parecia que tinha sido uma caixa de som ou um aparelho de som caindo no chão, assim. E um desses vizinhos chegou a ficar atento depois e olhou pela janela e viu o George saindo lá do edifício. Ele estava usando um shorts azul e uma camiseta branca. Só que o terrível dessa história aqui, desses 2 vizinhos, é que nenhum deles chamou a polícia. E lembrando, ela ficou lá sobrevivendo por 2 horas. Então, se alguém tivesse chamado a polícia e a ambulância, possivelmente ela teria, sim, sobrevivido, porque teve um médico também que foi nesse julgamento aí, que deu seu depoimento, analisando ali os exames que foram feitos nela, e ele falou, não, se alguém tivesse chamado a ambulância, ela teria, assim, uma chance muito grande de sobreviver. Então, novamente, né, o que eu sempre falo aqui no canal, em outros vídeos aqui que a gente viu, de casos muito semelhantes com esse aqui, se você escutou algum barulho na casa do seu vizinho, chame a polícia. Não fique calado, porque você pode estar salvando uma vida. E lembrando que, se você quiser, você pode fazer essa denúncia anônima, tá? Nem o seu nome você precisa dar para a polícia, mas chame a polícia sempre, sempre denuncie. Bom, continuando aqui no julgamento dele, então, outra testemunha que foi chamada foi aquele jogador de lacrosse lá do time do George que apanhou do George, lembra? Lá no quarto dele, que o George entrou lá de madrugada e começou a bater nesse menino. Esse menino foi lá, foi contar também tudo o que tinha acontecido. Muitas outras amigos ali deles também contaram, né, que o George era muito agressivo, principalmente depois de beber, né, alguma quantidade ali de álcool e tal. Então nós temos todas essas testemunhas. E sobre o George, o que ele fez? Ele se declarou inocente e ele falou que ele foi lá na Yardley, mas ele não tinha a intenção de tirar a vida dela e que aquilo tudo foi um acidente. Bom, no final das contas, ele foi considerado culpado por ter tirado a vida da Yardley, mas foi assassinato em 2º grau, tá? O que significa que ele não planejou dias antes, né, de fazer aquilo ali com ela. E ele também foi considerado culpado por roubo, por ter roubado lá o computador da Yardley. A sentença sai um tempo depois, ele foi condenado a 23 anos de cadeia. E em 2022 também teve o resultado de uma outra ação civil, que foi a família da Yardley que moveu essa ação contra o George. E eles ganharam a ação e o George teve que pagar um valor de 15 milhões de dólares para a família da Yardley. E o que acontece com o George hoje em dia? Ele está ainda preso. Eu tenho uma foto aqui mais atual dele, essa aqui, que é de 2022, que foi na época que ele teve que ir no tribunal por causa da ação civil que a família da Yardley ali moveu contra ele. E logo depois daquilo ali, é claro que ele foi levado direto para a cadeia novamente e por lá ele vai ficar por um bom tempo. E a família da Yardley, depois de tudo que tem acontecido, então eles também abriram ali uma fundação que se chama One Love, e essa fundação entra ali com programas educacionais dentro das escolas para educar as pessoas como entender e como se livrar de relacionamentos abusivos. Uma homenagem também foi feita muito bonita para a Yardley. Eles construíram essa estátua aqui que está lá em Maryland. Bom, e para trazer o caso de hoje, é claro que eu fiz uma pesquisa muito grande. Tem muitos artigos interessantes sobre esse caso aqui na internet e também eu assisti o documentário que é esse aqui, que é um documentário que eu assisti pela Disney Plus. É muito interessante. Estão todas as informações lá.
E esse documentário é muito atual e é muito triste, né, de saber que uma jovem de 22 anos de idade somente, o George também tinha 22 anos naquela época que tudo aconteceu, tá? Eles tinham a mesma idade, eu acho que eu esqueci de falar isso antes no vídeo. Mas vocês veem que esse tipo de relação pode acontecer, né, em qualquer idade, né? Adolescentes, pode ser com adultos, né? Pode ser aí pessoas da terceira idade também. E se você viu algum detalhe da história deles muito parecida com a história, com a sua história, quer dizer, né? Essas brigas constantes, aquela história de levantou uma mão, gente, a pessoa levantou uma mão para você, não importa se foi o seu marido ou se foi a sua mulher, então levantou uma mão, se afaste dessa pessoa nesse momento, tá? Porque esse tipo de relação não vale a pena. Então agora eu vou indicar para vocês alguns aplicativos que podem te ajudar a sair dessa relação. Baixe no seu celular o aplicativo Penhas, onde você pode encontrar profissionais que poderão te ajudar nesse momento. Se você é de São Paulo, baixe o SOS Mulher, que tem o botão do pânico, mas para usar o botão do pânico, você precisa pedir uma medida protetiva e se a pessoa se aproximar de você, é só apertar o botão que uma viatura da polícia irá te resgatar. Se você mora em Indaiatuba, baixe o SOS Caminho das Rosas. Para quem mora no Espírito Santo, baixe o SOS Marias. E para quem mora no Amazonas, baixe o Alerta Mulher. E se você estiver morando aqui na Turquia, aonde eu moro, baixe o Cades, que também tem o botão do pânico para acionar uma viatura para ir te resgatar. E é muito importante também falar que se você estiver assim em um relacionamento como a Yardley tinha, tem muitas coisas que ela fez de errado. Não estou culpando a vítima de forma alguma, tá? Só estou mostrando para vocês que a história, o erro de outras pessoas pode nos ajudar a aprender a não fazer como a outra pessoa fez, né? Foi o caso da Yardley, lembra? Ela provocou ele, né? Ela bateu lá com a bolsa, ele já era um cara muito agressivo. Então, ali naquele ponto, eu acho que ela começou a enticar ele demais. Teve a questão também de que ela mandou um e-mail falando que ela estava rindo da cara dele, né, com as amigas dela. Então, é uma idade ali de 22 anos, as pessoas nessa época aí se importam muito com o que as pessoas, né, as outras pessoas pensam. Então, aquela coisa de, ai, tá todo mundo rindo de mim, essa menina fez todo mundo rir de mim e tal. Muitas coisas complicadas foram acontecendo ali no relacionamento dela que a gente não pode fazer, principalmente se a gente estiver se relacionando com uma pessoa complicada como era o George. Outra coisa também é a questão da bebida. Eu já falei aqui em outros vídeos aqui do canal que eu acho muito nobre uma pessoa tentar ajudar outra pessoa a parar de beber, mas tem um ponto que a pessoa não volta mais e ela não para de jeito nenhum, então você precisa se afastar e deixe que os profissionais cuidem dessa pessoa, tá bom? Então é isso, gente. Antes de sair do vídeo, não esquece de curtir o vídeo pra mim, por favor. Comenta qualquer coisa aqui embaixo pra me ajudar no engajamento. Compartilha também pra chamar mais pessoas aqui pro canal. E se você não for inscrito, se inscreve também, porque toda terça-feira eu trago um caso novo pra vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.